Você já se perguntou por que às vezes reagimos impulsivamente ou sentimos raiva sem razão aparente? Ou por que tomamos decisões que, no fundo, sabemos que não são as melhores? Isso pode estar ligado aos instintos herdados dos nossos ancestrais macacos. Sim, o nosso cérebro ainda carrega vestígios dessa evolução, e esses instintos podem estar controlando nossas emoções e ações mais do que imaginamos. O ano era 1974 e a tensão já estava no ar há semanas, com os ventos da guerra soprando cada vez mais fortes ao longo das fronteiras. No caso de Gombay, esse evento não era de um confronto entre países ou facções humanas, mas sim entre chimpanzés, em um confronto que transformaria a vida de uma comunidade inteira. O Parque Nacional de Gombe, em Tanzânia, era o cenário de um dos mais impressionantes estudos sobre a violência animal. A comunidade de chimpanzés, conhecida como Kazila, já passava por mudanças intensas. A partir de 1973, uma facção separatista havia se formado, os Kahama. Eles buscavam autonomia e liberdade, tomando para si uma porção do território. No entanto, essa liberdade seria de curta duração. Os Kazila, implacáveis em seu domínio, atacaram os Kahama, matando todos os 6 machos do grupo um por um. A violência foi tão meticulosa quanto brutal, com os Kazila tomando o território dos Kahama sem piedade. Jane Goodall, que há anos observava os chimpanzés de Gombe, descreveu a cena de forma vívida e perturbadora. Nosso mundo pacífico e idílico, nosso pequeno paraíso, foi virado de cabeça para baixo. Eu percebi que os chimpanzés podiam ser brutais, que, como nós, eles também possuíam um lado sombrio da natureza. Ela relembra as noites em que acordava com imagens horríveis, como a de um chimpanzé adulto, com os lábios manchados de sangue, quebrando os ossos de um vítima. O assassinato de Madame B, uma chimpanzé gravemente ferida enquanto sua filha de 10 anos tentava confortá-la, foi um dos episódios mais devastadores. Esse tipo de violência, que antes poderia ser atribuída apenas a seres humanos, agora era uma realidade no reino animal. A descoberta de que chimpanzés poderiam chegar a esse ponto de brutalidade não apenas abalou as ideias de Goodall, mas também revelou algo mais profundo. Os chimpanzés, assim como nós, eram capazes de matar por território e poder. A partir deste evento, a ciência se viu forçada a refletir sobre um ponto crucial: o que diferencia a violência humana da violência dos chimpanzés. Os chimpanzés, como os seres humanos, viviam em sociedades complexas e hierárquicas, onde a violência, a astúcia e comportamentos enganosos eram utilizados para manter a dominância social. Goodall sugeriu que o jogo político entre os chimpanzés poderia ser comparado ao que vemos nas sociedades humanas, onde o poder e a estratégia muitas vezes ditam as ações. A matança entre os chimpanzés de Gombe revelou mais do que uma simples luta pelo território. Ela expôs um nível de organização e estratégia que surpreendeu os cientistas. Não era apenas uma questão de força bruta, mas também de alianças cuidadosamente mantidas, de uma hierarquia rígida e da aplicação de táticas que só haviam sido observadas em sociedades humanas. Os chimpanzés, como os humanos, vivem em comunidades estruturadas, onde cada membro possui um papel definido. Os machos dominantes, em especial, agiam como líderes de coalizões. Eles mantinham o poder por meio de demonstrações de força, rugidos altos, investidas de intimidação e até lutas simbólicas, mas acima de tudo, pela formação de alianças estratégicas. Não eram apenas os mais fortes que assumiam o controle, mas aqueles capazes de manipular, enganar e se aliar aos chimpanzés certos. O chimpanzé chamado Figan, um dos machos mais astutos da comunidade, tornou-se um exemplo de como a política da força e do engano poderia funcionar. Embora não fosse o mais forte fisicamente, ele consolidou seu poder ao construir alianças com machos mais fortes e intimidador os rivais de forma indireta. Figan sabia quando exibir sua força e, mais importante, quando recuar para se proteger. Ao contrário de outros chimpanzés, ele raramente atacava de frente. Em vez disso, arquitetava emboscadas, esperando o momento exato para surpreender seus oponentes. Os chimpanzés também demonstravam uma notável habilidade para enganar uns aos outros, um traço que era difícil de ser explicado apenas pela evolução. Em várias ocasiões, um macho poderia fingir submissão, apenas para atrair outro ao território dos Kazila, onde o grupo estaria à espera para atacar. Esses comportamentos eram cuidadosamente planejados e indicavam que os chimpanzés possuíam um entendimento básico do que poderia ser chamado de teoria da mente, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e prever suas ações. Para Goodall, isso foi revelador. Ela percebeu que a violência e a manipulação não eram algo exclusivamente humano. Fiquei horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Escreveu: eu nunca imaginei que eles pudessem ser tão cruéis, tão astutos. Isso a levou a questionar se a violência e o engano faziam parte de algo mais profundo, enraizado na evolução de primatas em geral. A ideia de que esses comportamentos não eram exclusividade humana levantava questões perturbadoras sobre as origens da moralidade, da ética e da própria natureza da violência. A violência entre os chimpanzés de Gombe trouxe uma questão fundamental à tona: até que ponto os chimpanzés, e talvez os próprios humanos, agem por uma moralidade inata ou por um instinto
instinto de sobrevivência impiedoso, Goodall começou a observar que, em situações de extrema pressão, como a disputa por território e a competição por recursos, as estruturas sociais eram facilmente desfeitas e substituídas pela brutalidade. Os chimpanzés de Gombe enfrentavam limitações severas de alimentos e espaço, o que os forçava a intensificar suas estratégias de sobrevivência. Esse cenário de constante competição e confronto revelava as motivações cruas por trás de seus atos, o poder e a preservação da linhagem. Para garantir esses dois objetivos, alianças eram rompidas, e antigos companheiros se tornavam adversários, como no caso dos ataques organizados pelo grupo liderado por Figan e Humphrey contra antigos aliados. Goodall observou um comportamento particularmente intrigante durante esses conflitos. Apesar da violência e da crueldade, os chimpanzés demonstravam sinais de empatia e luto pela morte de membros de sua comunidade. Quando um chimpanzé era atacado e morto, o grupo costumava reunir-se ao redor do corpo, examinando-o cuidadosamente, emitindo sons de lamento e tocando-o de maneira que sugeria algo próximo ao sentimento humano de perda. Era como se, apesar da brutalidade, houvesse uma percepção instintiva de que algo fundamentalmente errado havia acontecido. Esses momentos de empatia e luto indicavam que, embora a violência fizesse parte da sobrevivência, os chimpanzés possuíam uma sensibilidade para com os seus, algo que Goodall descreveu como uma moralidade instintiva. Eles não seguiam códigos de conduta ou regras sociais de maneira consciente, mas pareciam ter uma compreensão inata da dor e da perda dos outros. A dualidade entre agressão e compaixão fez Goodall questionar até que ponto a moralidade humana é de fato exclusiva. Ela escreveu: será que nós, humanos, somos tão diferentes? Ou nossa ética é, de certa forma, uma extensão desses mesmos instintos, moldados pela sociedade e pela cultura? Esse dilema sobre a moralidade natural dos chimpanzés trouxe uma nova dimensão para o estudo das emoções e da ética animal. O trabalho de Goodall sugeriu que os fundamentos da moralidade não eram totalmente exclusivos aos humanos, mas poderiam estar presentes em níveis primários e instintivos em outras espécies. Essa descoberta mudou para sempre a visão dos primatólogos e psicólogos sobre o comportamento dos animais, lançando luz sobre as origens da nossa própria moralidade. Com o tempo, Jane Goodall percebeu que a sociedade dos chimpanzés era muito mais do que uma simples hierarquia de força. Eles também eram mestres em alianças políticas e diplomacia. Usavam essas conexões para construir poder e, muitas vezes, evitavam conflitos por meio de trocas e concessões. Um exemplo marcante foi a relação entre Figan e um chimpanzé chamado Goliath. Goliath, já mais velho, ainda mantinha status no grupo, mas sua força e influência começavam a enfraquecer. Em vez de desafiar Goliath diretamente, Figan usou de uma diplomacia animal. Ele permitia que Goliath mantivesse sua posição de liderança em certas situações, para, aos poucos, ganhar seu respeito e se fortalecer socialmente. Era uma maneira sutil de minar o poder de Goliath, sem confrontá-lo diretamente. Um comportamento que Goodall observou várias vezes entre os chimpanzés de Gombe.